Pessoal, tudo bem? A gente vai agora para a aula de diferenciabilidade. A gente viu nas aulas anteriores uma introdução ao conceito de derivada, então a gente olhou a derivada sobre um aspecto físico, sobre um aspecto geométrico e sobre um aspecto até mesmo puramente matemático, como taxa de variação. E a gente viu a definição de derivada, né? Que a derivada, no fundo, ela é um limite. É por isso que a gente acaba estudando limites antes. E uma pergunta que surge, uma pergunta que é natural de ser feita, é se é sempre possível calcular a derivada de uma função num determinado ponto, ou se essa derivada sempre vai existir. Essa é uma pergunta que é natural porque a definição de derivada é baseada no limite. E a gente viu que, em certos casos, os limites não existem, ou eles não podem ser calculados. Então, isso provavelmente acontece em derivada também. Então, é isso que a gente vai tentar, isso que a gente vai estudar ao longo dessa aula, são essas situações onde não existe, não é possível calcular a derivada, ou seja, a diferenciabilidade, a capacidade de uma função ser diferenciada em determinados pontos. Então, essa aula de hoje, ela é baseada no livro do Stuart, vou sumir aqui da tela. Então, ela é baseada no livro do Stuart, do livro Cálculo, volume 1, oitava edição, página 131 a 142, tá? Nas outras edições também tem esse mesmo conteúdo, só que a página pode ser que mude, mas tem o mesmo conteúdo. Então a gente viu, né, que a derivada de uma função f num ponto x igual a a é dada por um determinado limite. Que limite é esse? Eu denoto a derivada por f' de x, e isso é igual a um limite de h tendendo a zero, de f de a mais h, menos f de a dividido por h. A gente viu também que tem uma outra maneira de escrever esse limite, mas essa é a forma que a gente vai acabar usando. Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada de uma função num ponto, desculpa, aqui no começo, aqui não é x. X é o jeito que a gente vai fazer agora, aqui é a. Então, se eu quiser calcular a derivada da função num ponto x igual a 2, por exemplo, então ficaria f' de 2 igual ao limite de h tendendo a zero, de f de 2 mais h, menos f de 2 dividido por h. E aí eu teria que, para calcular essa derivada, isso vai dar um número real como resposta, eu teria que fazer esse limite que a gente já sabe, tá craque em como faz limites. Bem, o que pode acontecer é que, ao invés de eu especificar quem é a, eu posso querer calcular essa derivada por um valor de x qualquer. Ao invés de falar x é igual a, eu posso falar assim, não, eu quero calcular a derivada para x igual a x, para x sem eu determinar. Então, quando eu fizer isso, a minha definição de derivada vai ficar sendo f' de x igual a limite de h tendendo a zero. Ao invés de a, vai ser f de x mais h menos f de x dividido por h. Ficou meio feio, deixa eu apagar isso aqui. F de x dividido por h. E agora, esse cara que a gente está calculando aqui, ele não é mais um número, né? Esse cara que estava aqui em cima, ele é um número. A gente fala assim, ele é um número real. E esse cara que está aqui agora, ele vai ser uma função. Porque eu não especifiquei em que ponto. Então, eu estou tendo uma função que me diz para qualquer ponto x que eu estabelecer, qual é a sua derivada. Então, se essa f daqui de cima for a mesma f daqui de baixo, essa função que eu estou calculando aqui, se eu substituir o x por 2 aqui embaixo, vai ter que me dar o mesmo resultado, tá certo? Então, só para concluir, neste caso, a f' é uma função que associa cada ponto x à taxa de variação de f em x. Então, agora eu tenho a derivada da função. Normalmente, a gente escuta esse termo. A derivada da função ela é uma outra função. É importante diferenciar isso da derivada da função num ponto. Então, num ponto específico, o resultado disso é um número que representa a inclinação da reta tangente. Quando eu falo simplesmente a derivada de uma função, eu estou querendo denotar uma outra função que para cada x vai me associar com a inclinação da reta que tangencia o gráfico. Beleza? Vamos fazer isso aqui. Então, vamos considerar
a seguinte função. F de x igual a x ao cubo menos x, e eu quero calcular agora f' de x. Veja, eu não estou especificando em que ponto eu quero calcular a derivada. Eu quero simplesmente calcular a função derivada. Então, ao invés de substituir meu a por um valor, eu vou simplesmente manter x no lugar do a. Então, pela fórmula que a gente viu na página anterior, a minha derivada que eu quero calcular é o limite para h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, fazendo as devidas substituições, né, isso às vezes as pessoas têm dúvida, né? O f de x mais h é eu pegar o x mais h e substituir aqui no lugar do x. Se eu faço isso na esquerda, eu tenho que fazer isso na direita também. Então, toda vez que aparecer x aqui na direita, eu vou colocar x mais h. Então, vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h. Tá ok? E aí, depois vem o termo menos f de x. Então, é menos x ao cubo menos x, tudo isso dividido por h. Ok. Isso é igual ao limite para h tendendo a zero. E aí, para eu conseguir tirar essa indeterminação, eu vou ter que abrir, né, esse termo. Então, vai ficar x ao cubo mais 3x² vezes h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo menos x mais h. Eu vou tirar esse parênteses que eu acho que vai facilitar. Então, menos x menos h menos x ao cubo mais x. Tudo isso dividido por h. Então, esse h ao cubo, esse x ao cubo, eu consigo cancelar com esse x ao cubo que está aqui. Esse x que está aqui eu consigo cancelar com esse x. E todos os termos que sobraram, eles têm um hzinho, pelo menos. Então, a partir da expressão que sobrou, eu posso pôr o h em evidência. E colocando ele em evidência, fica assim. H que multiplica 3x² mais 3xh mais h ao quadrado menos 1 dividido por h. Isso eu corto esse h com esse h, e fazendo agora o h tendendo a zero, a resposta disso é 3x² menos 1. Então, ou seja, né, em resumo, a minha derivada é igual a 3x² menos 1. Vocês vão ver que na próxima aula, vocês já não vão precisar fazer esse limite todo o tempo, tá? Então, os cálculos vão ser mais simples. Mas, por enquanto, a gente só sabe a definição. Então, essa função é o que a gente chama de derivada de x ao cubo menos x. Vamos supor que eu quisesse a derivada dessa função agora em x igual a 2. Eu não precisaria repetir todo esse processo colocando 2 no lugar do x. A única coisa que eu precisava fazer é colocar 2 aqui no final, no lugar do x. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse quem é f' de 2, eu não preciso repetir todo esse processo. Basta substituir o x por 2 e ficaria 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. E isso dá 11, por exemplo. Né? E uma coisa que os alunos tentam muito é fazer uma interpretação dessa função, que é a derivada, no gráfico da função original que a gente está trabalhando. Isso a gente vai explorar mais para frente, mas essa interpretação, ela, de novo, tem a ver com a reta tangente. Tá? Mas não existe uma interpretação, vamos dizer assim, direta. Inclusive, nesse caso, né, o gráfico da minha f de x, se vocês traçarem, a ideia é que a gente faça isso depois usando o software, é uma coisa mais ou menos assim. Vou dar aqui a corzinha. É um gráfico mais ou menos desse jeito. Ele sobe aqui, ele passa pelo zero aqui, ele faz algo desse tipo. Então, esse aqui é o gráfico da minha função f de x. Que eu já escrevi. Ok, é o gráfico da função f de x. O gráfico da função f' de x,
Agora é uma parábola, né? Dá para a gente ver ali que é uma parábola. Parábola com concavidade para cima, o B é 0, então eu posso dizer que o gráfico dela é uma coisa também parecida com isso aqui, ó. Né? Esses pontos também são as raízes, não é difícil de calcular, só igual aquilo a zero. Então, qual é a relação desse gráfico da f' de x com o gráfico da f de x? Né? Ele representa, cada ponto que eu associo x, a inclinação da reta tangente nesse mesmo ponto do gráfico da f de x. Mas a gente vai explorar isso mais para frente. Por enquanto, a gente só precisa entender que é possível calcular a derivada genericamente, sem ter que especificar um ponto antes. Tá ok. Agora a gente vai olhar para um caso que é para calcular a derivada da função f de x igual a raiz de x. E aí tentar responder o que acontece da derivada quando x é igual a zero. Então vamos usar o mesmo processo, né? Se eu quero calcular a derivada dessa função, eu quero calcular, portanto, vou mudar a cor aqui. Eu quero calcular, portanto, a minha f' de x. Isso é igual ao limite para h tendendo a zero de a minha f é raiz de x, portanto é raiz de x mais h menos a minha f de x, que é raiz de x, dividido por h. Tenho que calcular esse limite. Lembrando que a variável, quem está tendendo a zero aqui, é o h. O x não é, a princípio, quem está tendendo a zero. X é um número específico, que é um número genérico que eu não estou especificando agora. Então, para calcular esse limite, o que a gente faz é multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x, e embaixo a mesma coisa. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se você não recorda o que é natural, essas estratégias de limite, é bom dar uma retomadinha porque a gente vai acabar usando. Não vai usar muito, daqui a pouco a gente vai parar de usar limite para calcular a derivada, mas nesse começo precisa. Então, em cima, a resposta vai dar limite de h tendendo a zero. Na parte do numerador fica x mais h menos x. E embaixo vai ficar h, que multiplica raiz de x mais h, mais raiz de x. Quando eu faço meu h tendendo a zero, ou seja, eu aplico o limite, primeiro esse x posso cancelar com esse, né? E eu posso também simplificar esse h com esse h. Vamos reescrever aqui, fica limite de h tendendo a zero de 1 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. Quando eu faço h tendendo a zero, vai dar 1 sobre 2 raiz de x. Né? Esse, então, seria... Deixar dessa forma mesmo. Essa, então, seria a minha derivada da função. Bem, e aí a segunda... Então, isso aqui não foi difícil de calcular, mas a segunda pergunta é: o que acontece com a derivada em x igual a zero? Nossa, mas se eu olhar aqui, né, a minha derivada é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Ora, mas em x igual a zero eu não consigo avaliar qual é o valor derivado porque fica zero no denominador. Né? Então, o que isso significa? Quando meu x está tendendo a zero, essa função aqui vai tendendo a mais infinito. E significa, então, que quando meu x vai se aproximando de zero, a inclinação da reta tangente vai tendendo a mais infinito. Em outras palavras, o ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x vai tendendo a 90 graus, que é a tangente que vai tendendo a mais infinito. Né? Graficamente, se for explorar o gráfico dessa função, usando apenas um esboço, o gráfico da função raiz de x ele é mais ou menos esse tipo. Vou tentar fazer com um pouco mais de ênfase aqui na inclinação. É uma parte da parábola virada ao contrário. Né? Então, a inclinação da reta tangente, aqui na origem, ela é vertical. Ela é praticamente vertical. Quando chega na origem, ela fica vertical. E aí, não tem tangente de 90. E essa derivada dá infinito. Ou seja, esse limite daria infinito e, portanto, ele não existe. Tá? Então, esse é um caso
um caso, um exemplo de caso, onde eu não consigo calcular. A função f de x igual a raiz de x, ela não é, a gente diz que ela não é diferenciável em x igual a zero, tá ok? Esse é só um exemplo, a gente vai explorar isso com bastante calma. Uma única observação é que uma outra notação para derivada é dy dx. Então, quando eu tenho uma função, por exemplo, igual essa, né, que a gente estava trabalhando, f de x igual a raiz de x, eu posso usar tanto a notação f' de x, quanto escrever também dy dx. Escrever que isso é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Não tem problema, tá ok? Qualquer uma das duas notações são usadas. Na verdade, a segunda notação, ela é mais difundida porque quando eu estou com mais variáveis envolvidas, eu consigo especificar em relação a quem que eu estou diferenciando. Tá? Enquanto essa f' ela fica um pouco limitada. Então, eu acho que essa segunda notação ela tem um aspecto mais generalizado, né? Generalista. Tudo bem, gente? Agora, a gente vai começar a ver o conceito de diferenciabilidade de uma função. Então, aquela mesma pergunta que eu fiz no começo, a gente repete agora, né? E a gente já sabe. Sempre é possível calcular a derivada de uma função em todos os pontos, ou em todo o seu domínio? Que ficou errado, né? Em todo o seu domínio, sem esse S. Então, vamos ver um exemplo. A gente já viu o exemplo da raiz de x, que não foi possível, num ponto x igual a zero. Vamos ver um gráfico genérico de uma função que seja assim. Vou desenhar os eixos. E aí o gráfico dessa função ele tem o seguinte comportamento. Ele chega aqui no zero, tem um ponto de descontinuidade em zero. Tá? E depois aqui ele faz ainda uma assíntota vertical. Por exemplo. Tá? Vou chamar esse ponto aqui, obviamente, é zero, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A qualquer. É complicado eu falar, geometricamente falando, intuitivamente falando, de derivada quando x é igual a A. Né? Porque teve um salto da função. Então, eu não tenho como falar de derivada nessa região, vou trocar a cor, nessa região que está aqui. Não tem como falar. Qual é a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto? O ponto dá um salto. Né? Ela vem se inclinando de uma forma pela direita, ela vem se inclinando de outra forma pela esquerda, e no ponto o gráfico simplesmente dá um salto. É como se fosse uma variação infinita. Em variação nada de tempo, a função variou, deu aquele salto. Então, é uma variação relativa infinita. Por outro lado, em A, acontece a mesma coisa. As derivadas, as inclinações das retas, desse lado ela vai ficando cada vez mais inclinada para o sentido positivo e desse lado cada vez mais inclinada para o sentido negativo à medida que o meu x se aproxima de A. Então, eu também não consigo falar de diferenciação aqui. Então, a gente pode até escrever, para esse caso, que em x igual a zero e x igual a a função é descontínua. E, portanto, não é diferenciável. Essa conclusão é uma conclusão que a gente está tirando da intuição, do gráfico que a gente está vendo. Daqui a pouco a gente vai ver um teorema que formaliza um pouco melhor essa ideia, que consegue comprovar que sempre que a função é descontínua num ponto, nesse ponto ela também não é diferenciável. Então, a gente está falando de diferenciável, derivável, né? Então, a definição disso vem aqui agora, vem como segue. Uma função f é diferenciável, também a gente diz que é derivável, num ponto x igual a A, se a f' de A existir. Então, a gente vai entender que quando tem essas descontinuidades no gráfico da função, aquele limite que define a derivada, ele não existe. Tá? E a gente fala que ela é diferenciável num determinado intervalo aberto a B, se ela for diferenciável em todos os pontos do intervalo.
Então, é natural a gente falar assim, a função x² é diferenciável. Quando eu digo isso de forma genérica, sem especificar o ponto, eu estou querendo dizer que ela é diferenciável em todos os pontos do domínio. Tá? Um erro que normalmente as pessoas falam é assim, a função raiz de x não é diferenciável. Ela não é diferenciável em zero, mas nos outros pontos ela é. Então, quando você fala que ela não é diferenciável, você tem que especificar em que ponto ela não é diferenciável. Tá? Vamos, aproveitando esse conceito, analisar a diferenciabilidade dessa função f de x igual a módulo de x. Então, se eu quiser calcular a derivada dela, pela definição que a gente já viu, ela é o limite de h tendendo a zero, né, vamos escrever aqui de forma genérica ainda, dividido por h. Substituindo agora na função, fica limite de h tendendo a zero, de módulo de x mais h, menos módulo de x, dividido por h. Essa seria, eu teria que calcular esse limite. Vamos considerar a princípio, no primeiro caso, o meu x maior que zero. Quando o meu x é maior que zero, eu posso substituir módulo de x por x, simplesmente. E aqui dentro, no x mais h, eu também posso substituir o módulo x mais h por x mais h. Porque esse h, o que me interessa é numa vizinhança de h. E esse h está tendendo a zero. Independente se esse x for muito próximo de zero, em um determinado ponto, o h vai ser mais próximo de zero do que ele. Então, o que vai prevalecer vai ser o x. Então, para x maior do que zero, eu posso reescrever esse limite como sendo limite de h tendendo a zero, de x mais h menos x dividido por h. Fazendo essa conta, esse x pode cortar com esse x, o h cancela com esse h, sobra 1. Esse limite dá 1. Então, a derivada da função módulo de x, para qualquer valor de x maior do que zero, ela é 1. Tá ok? Nesse contexto, a gente concluiu que isso é 1. Isso lembrando que é para x maior do que zero. Vamos analisar agora a situação quando x for menor do que zero. Quando x for menor do que zero, a definição da derivada é a mesma, né? Então, a gente reescreve o limite, mas o módulo de x mais h, eu vou ter que pôr um menos na frente, menos x mais h. Né? Lembrando, né, que a função módulo de x, eu posso definir ela assim. Ela vale x, se x for maior do que zero, e ela vale menos x, se x for menor do que zero. Então, agora, eu vou substituir no lugar de x mais h, menos x mais h, e no lugar do módulo de x, eu vou substituir menos x. Com esse menos da fórmula, dá mais. Isso dividido por h. Agora, fazendo essa conta, vai sobrar limite de h tendendo a zero, 1 menos x com esse x corta, vai ficar menos h sobre h. Quando eu cortar, isso daqui dá menos 1. Então, para x menor do que zero, a derivada da função módulo de x é igual a menos 1. Então, até aí tudo bem. O que faltou a gente ver? O que acontece com a função quando x é igual a 1? Aliás, quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, eu estou querendo calcular o limite de h tendendo a zero, de f de 0 mais h, menos f de 0, dividido por h. Substituindo na função, quem eu quero calcular é o limite de módulo de h dividido por h. E aí, a gente já fez exercícios assim sobre limites, né? Para eu calcular esse limite, eu vou ter que pagar esses dois riscos porque eu não concluí nada ainda. Para eu calcular esse limite, eu preciso calcular os limites laterais para tirar alguma conclusão dele. Então, o limite de h tendendo a zero pela direita, eu estou me aproximando de zero por valores positivos de h. Então, eu posso substituir o módulo de h simplesmente por h. Isso é igual a 1. O limite de h tendendo a zero pela esquerda, eu substituo o módulo de h por menos h. Pelo mesmo motivo aqui de cima, né? Isso dividido por h dá menos 1. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Então, daqui, a gente diz que o limite de h tendendo a zero de módulo de h sobre h não existe.
Ou seja, se esse limite não existiu, e esse limite é o que define a derivada da função em zero, né? Esse cara aqui é o meu f' de zero, portanto, eu acabo de concluir que f', ou posso escrever assim, f de x não é diferenciável em x igual a zero. E a gente sabe, o gráfico da função módulo não é difícil, né, da gente fazer. A gente pode fazer aqui no cantinho, para a gente tentar analisar o que acontece. Aqui sendo x e aqui sendo f de x, eu tenho o gráfico da função módulo, ele é a bissetriz do segundo quadrante, e depois de x positivo é a bissetriz do primeiro quadrante. Então, em todos esses pontos, para x maior do que zero, está tudo ok, para x menor do que zero está tudo ok, mas no x igual a zero faz um bico. Esse é o grande problema, né? Eu não tenho como falar de reta tangente nesse bico que está aqui. A minha variação, ela muda abruptamente quando eu transito dos números negativos para os números positivos. E por isso, como essa mudança é abrupta, nesse ponto não existe a derivada, tá certo?